Gente, eu quero repercutir agora no nosso 3 em 1 essa primeira semana da ministra Gleisi Hoffmann como responsável pela pasta das relações institucionais. O Bruno Pinheiro está aqui em São Paulo, pode vir para cá, Bruno, que não tirou a gravata, aliás, está de gravata, está a única pessoa desconforme aqui com o nosso 3 em 1, infelizmente. Eu o avisei nos bastidores, mas ele não quis ouvir a minha orientação. Eu não vendo a capa de chuva, vendo gravata, né? É verdade. Ótima tarde para você. Agora eu entendi. Se o dono não usar, não incentiva o mercado, né? Ótima tarde para você, Ricardo. Vou dar um tapa nele, que agora ele manda bem. Ô, Bruno, olha, até perdi. Mas esse Bruno, ele não dá um ponto sem nó, gente. Por isso que eu vi que ele disfarçou lá no camarim, não sei o quê, disfarçou e tal. Pois ele pôs a gravata da BP. Diferente Bruno. dos iguais, né? Ô, Bruno Pinheiro, durante essa semana, pessoal, só para vocês entenderem o bastidor, já que essa é a área do Bruno Pinheiro. Eu estava conversando com ele aqui nos corredores e falei, Bruno, a gente poderia tentar levantar de que maneira que reagem a oposição e situação com essa primeira semana de Gleisi Hoffmann. Aí o Bruno foi a campo, né, Bruno? Com o telefone, conversando com as pessoas. E eu quero entender de você o que você encontrou nesses bastidores a partir do momento que Gleisi Hoffmann passa a ser a ministra das Relações Institucionais. Evandro, existem algumas reclamações, existem alguns achando que houve esse acerto por parte do governo, mas o que eu vi de fato é que a ministra, nesta semana, está conversando muito mais internamente do que conversando com o Congresso. Ela chegou a fazer reunião com alguns líderes, na verdade, alguns nomes ligados ao governo, automaticamente nomes de esquerda, mas nomes da direita, da oposição, não foram chamados nesta reunião. Conversei com o nome do Senado, uma liderança importante, que me disse o seguinte, que ela está conversando internamente e que esse discurso não vale porque os convertidos já conhecem o discurso, não vai resolver. Conversei hoje de manhã com o deputado Felipe Carreiras. O que Felipe Carreiras me disse foi o seguinte, que ele está sabendo que não está querendo cumprir compromissos que a então ministra, a nova ministra, não está a fim de cumprir os compromissos que foram celebrados com líderes do Congresso Nacional no último ano, ainda em 2024, e que isso já começa de uma forma muito ruim e que o início de tudo, a credibilidade para conseguir se manter é justamente honrar o compromisso. Então, ela continua o que eles estão indicando, que alguns acordos que foram firmados lá no governo, no ministro anterior, ela não está a fim de honrar. E aí vem essa reclamação. Falta uma comunicação externa, não conseguiu ainda sinalizar, mas também acabou informando que não vai honrar alguns acordos antigos. Agora, Evandro, conversei com nomes de dentro do governo, que me disseram o seguinte, que ela está sendo muito melhor do que o seu antecessor. Por quê? Então já começaram a dizer o seguinte, que ela está muito mais aberta a um diálogo, a ouvir. Ainda que ela não tenha feito reuniões, ela está ouvindo, já que nós contamos aqui, inclusive, que aliados do governo, exemplo, o senador Humberto Costa, ele reclamou que ao vivo que não estava sendo recebido na esplanada. Então, aliados do governo não estavam sendo recebidos. Com a chegada de Gleisi Hoffmann, esses nomes começaram a ter espaço dentro do governo. Então, foi um certo refrigério, mas ainda entendem que não é a melhor semana. Que na semana que vem, com esse anúncio do imposto de renda, que já vimos na reportagem, isso será uma semana muito melhor. E aí eles acabam reclamando que foi um erro por parte do governo quando fez aquele elogio a Gleisi Hoffmann e que isso roubou a cena de Gleisi Hoffmann como a ministra que chegou no governo para dar esse reflexo melhor. Então, eu ouvi de um nome de governo que Lula errou e acabou roubando a cena do que seria uma semana para dar essa honraria. A Gleisi Hoffmann acabou se envolvendo em confusões. Interessante, Bruno. Tem várias coisas aí para a gente analisar. Eu peço que você fique aqui conosco, então, para a gente ouvir os nossos amigos. Ô, Piperno, você acredita que, de fato, essa primeira semana de Gleisi Hoffmann teve o seu protagonismo roubado pela fala do presidente da República, porque a gente ficou muito mais tratando da possibilidade de misoginia do que da capacidade ou do trabalho que ela faria? E você vê também Gleisi Hoffmann comunicando muito mais para dentro do que para fora? Eu acho que as duas coisas elas são verdadeiras. Sim, a Gleisi perdeu tempo em rebater, em justificar tudo que envolveu o nome dela e o elogio lá feito pelo, que muita gente considerou inoportuno, feito pelo presidente. Agora, sem dúvida, é sim um momento em que eu acho que, primeiro, é fundamental que ela estabeleça, ela, de novo, reordene as coisas internamente.
como o Bruno falou, é inadmissível que líderes do próprio governo no Congresso não conseguissem falar na esplanada, não conseguissem conversar com o ministro. Não é, nem a situação então, conseguia imaginar a oposição. Essa primeira missão, nesse primeiro momento, ela tem que arrumar essa cozinha. Sobre o deputado Felipe Carreiras, ele é um dos protagonistas de uma nova batalha que vai surgir nos próximos dias, porque ele foi o homem do PERSE. Aquele volume de recursos negociado ano passado entre os parlamentares, o ministro Haddad, aquele teto de 15 bilhões de reais que valeria até 2026 e tal, já acaba agora em março. Sim. E eles tem um grupo de deputados querendo renovar isso, como se ainda a gente tivesse algum resquício do ambiente de pandemia. Então, essa é uma nova batalha que em breve vai ser travada. E que provavelmente talvez Gleisi Hoffmann não entre no mesmo caminho que eles gostariam, né? Ô Zé Maria Trindade, eu quero saber de você, né? Como é que você avalia a maneira como a ministra tem se comunicado com os seus e também com possíveis aliados do governo ou gente que o governo queira trazer para mais perto? Zé, o Bruno fez uma avaliação muito boa do Congresso Nacional e eu perguntei para um líder do PT, sim, está tímida, desaparecida? Ele falou, não, ela está arrumando a casa primeiro. Aí eu fui para o Palácio, saber qual era, né? E a história é a seguinte, a Gleisi está muito acostumada a esse serpentário chamado Palácio do Planalto. E ela chegou lá e está arrumando, na hora que se chega, que se arruma a cadeira, que troca a mesa, que muda a iluminação, porque depois a coisa anda e não muda nunca, né? Ainda há um estudo ali de troca de assessoria, me disse um assessor muito importante lá do Ministério, da Secretaria do Ministério de Relações Institucionais. Zé, eu não sei se eu vou para a saúde, não sei se eu fico por aqui e não sei se eu vou ser demitido. Então, é o momento ali da arrumação. O Palácio do Planalto não tem pessoal humano, ninguém é funcionário do Palácio. Todos são cedidos. E lá tem o que eu chamo, inventei uma tese de que tem os cachorros e os gatos. Então, tem os gatos, eles são da casa. Então entra lá o presidente de esquerda, de direita, de centro, eles continuam lá no palácio tranquilamente. Esses são os da casa. E os cachorros são aqueles que mordem, que latem. Esses, quando troca de presidente, troca de ministros, eles saem para colocar os seus cachorros, né? Então esta é a fase. E me disseram também, hoje, uma fofoca meio candinha, de que ela já está tendo atritos com Rui Costa. Ixi. Que ela está chegando e colocando poder em cima do Rui Costa, que é o todo-poderoso do Palácio. Os ministros da Casa, os ministros do Palácio, é que fazem reuniões ali fechadas com o presidente da República. E ela está colocando o jeito Gleisi de ser no Palácio. Me disseram hoje que a grande vitória dela já aconteceu, que foi despachar e desengavetar a PEC da segurança pública. Uhum. O primeiro grande desafio dela será aprovar essa história aí do imposto de renda. Mas a PEC da segurança pública dizem que ela já ganhou do Rui Costa e que vai mesmo para o Congresso e que os governadores que se organizem para derrubar. Muito bom, Zé Maria Trindade. Essa questão relacionada ao Rui Costa é muito interessante, porque o Nery Geller estava aqui conosco no Direto ao Ponto nesta segunda-feira e a quantidade de vezes que ele mencionou o ministro Rui Costa como um entrave para as tratativas que envolvem decisões importantes do presidente da República não está escrito no gibi. Teve até um momento em que eu questionei, nossa, mas então se ele significa tudo isso de problema, por que ele ainda está lá? E aí ele deu uma gaguejada e falou, eu também não sei. E olha que o Nery Geller já esteve muito próximo, tanto do ministro da Agricultura quanto do presidente da República. Já foi ministro lá no governo Dilma e saiu naquela polêmica envolvendo o leilão do arroz. Mas, de certa forma, trouxe nos bastidores muito disso que o Zé acabou de contar, né? A dificuldade de se passar pela barreira de Rui Costa, coisa que a Gleisi Hoffmann parece estar enfrentando, Bruno Pinheiro. Ainda, Evandro, eu conversava hoje de manhã com o deputado Evair de Mello, que é um nome muito importante ali no segmento do agronegócio. Ele me disse que fica claro que o convite a fim de assumir esse ministério de Gleisi Hoffmann, ele foi feito a outros também, a outros nomes do Congresso, mas não aceitaram. E aí sobrou a Gleisi Hoffmann. Aí eu fui ouvir com outros nomes para tentar entender essa resposta do Evair. O seguinte, que
Os nomes do Congresso até aceitam e sonham se tornar um ministro do governo. O difícil é tirar foto com o presidente da República. Eles não porque querem isso aquela foto apertar, assim. né? E sempre a mãozinha em cima assim. Então, isso repercute lá no reduto eleitoral. Então, aqui na capital federal é uma coisa, mas chegar com essa fotografia lá no estado repercute de forma ruim. Então, o difícil não é aceitar se tornar um ministro do governo. O difícil é sair na foto e aí chegar lá no reduto eleitoral. Agora, só para terminar o que o Zé estava comentando sobre a Gleice ficar um pouco escondida, o que eu ouvi ainda hoje, Evandro, é que eles vão aproveitar o julgamento do ex-presidente no dia 25. Então, esta semana, até o julgamento, ficar usando isso contra a oposição para tentar esconder as atividades, a chegada de Gleice Hoffmann até ela se acostumar no cargo, conseguir se acomodar, se articular. Enquanto isso, os governistas vão tirando o foco e concentrando esse fogo, então, na oposição. Puxa vida, Bruno Pinheiro, muita coisa aí relacionada, né, à ministra Gleice Hoffmann. Eu acredito... É só uma semana, né? Pois é só uma semana. Imaginem quando Parece vierem que foi um ano, né? Os próximos meses pela frente. Agora, é muito interessante essa história que o Bruno contou, que tem a ver com o que o Zé sempre comenta aqui no nosso 3 em 1, que todo mundo quer articular, quer conversar, quer dialogar, mas ninguém quer dar a mão na frente do público. É só ficar. Assumir o namoro é outra história. Já a gente vai voltar com mais análise. Isso fala muito, viu, Wander? Essa juventude de hoje não quer mais assumir ninguém. Não tá fácil, viu? Agora há pouco a gente discutia com a apuração do Bruno Pinheiro essa primeira semana da ministra Gleice Hoffmann nas relações institucionais. E o quanto ela está ainda sinalizando muito para dentro do partido. Inclusive, significando talvez uma mudança de postura que faça até mesmo pessoas da situação, ou seja, os governistas que não tinham acesso ao presidente da República e que talvez agora consigam estabelecer essa comunicação. Ô Gustavo Segré, como é que se avalia o fato também de muita gente não querer posar ao lado do presidente ou assumir um cargo para não ter que bater a foto de mãozinha dada com o presidente da República? Principalmente os integrantes do Centrão, que hoje não necessariamente apoiam o governo em tudo, mas estão lá para ocupar cargos. Quando um navio afunda, o primeiro que vai embora é o rato. O rato sai. Ele não quer saber de água. Quando a popularidade de um governo do presidente está em queda, ninguém quer sair na foto para apanhar do seu eleitor. Porque o dia da manhã essa foto pode ter um custo. Se for ao contrário, na época que o presidente Lula saiu do seu segundo mandato com 82% de aprovação, tinha fila para tirar foto com ele, porque uma foto com o presidente era uma foto de reconhecimento. Eu conheço a pessoa, eu estou perto dessa pessoa. Hoje, são poucos os que querem fazer isso, nem falar sobre um ministério que tem responsabilidade executiva. Agora, eu acho que a colocação da Gleice Hoffmann permite uma disputa interna, por exemplo, com Rui Costa, mas favorece muito a colocação dela, porque ela tem trato direto com o presidente Lula. Então pode ser uma forma de não precisar ir através do chefe da Casa Civil e preparar a Gleice Hoffmann como uma opção para 2026. Cuidado com isso. O que você acha, Gani? Também acho. Eu acho que ela é uma opção, sim, para 2026. Tinha dito isso outro dia, né? Também tem o Fernando Haddad e, claro, o próprio presidente Lula. Agora, ela com certeza é uma atacante, né? O presidente tirou alguém de meio campo para colocar uma atacante. Naturalmente, ela tem uma força política muito maior do que o seu antecessor, Alexandre Padilha. Ela atrai muito mais os holofotes, o que para um ano pré-eleitoral e o ano eleitoral é muito positivo pensando em governo, né? Ela tem o aval do próprio presidente, ela tem apoio da militância e havia, sim, uma insatisfação dentro dos ministérios, né? Aliás, dentro os congressistas com alguns ministérios do trato, né? De serem recebidos. Então, por exemplo, Rui Costa, o Carlos Fávaro, né? Até o Nerigueri falou sobre isso, né? O próprio PSD tinha essa reclamação. Então, talvez, para o governo, né, pensando nas eleições, a chegada de Gleice Hoffmann é acertada.
Ô Zé Maria Trindade, só para a gente arrematar essa conversa, eu quero ouvir você novamente para falar um pouco sobre essas barreiras que seriam impostas por Rui Costa na fala de vários auxiliares do presidente, ou que já estiveram ao lado, ou que já saíram, né? No caso de Neri Geller, que conversou com a gente aqui no Direto ao Ponto, e de que maneira que a Gleisi Hoffmann poderia estabelecer, de fato, essa ponte com o presidente da República. É que ela fala direto com Lula, né? A gente vê que o tratamento é especial. Muita gente me disse que o que ela falava como presidente do PT era ensaiado com Lula. Pelo menos 3 líderes importantes me disseram isso, que sabe aquelas reclamações lá de que tem que gastar mais, aquelas reclamação do Haddad, me disseram que ela não faria isso e não fez sem o aval do presidente Lula. Há coisas que o presidente não pode falar. Então, assim, ele terceiriza. Então, ela tem essa ligação com Lula. O Lula voltou diferente agora, ele valoriza muito quem o apoiou quando ele estava na prisão, e ela foi forte demais, no sentido de manter a candidatura dele até o final, com o Haddad de vice. Ela, mesmo ele preso, ela foi lá, então tem essa ligação. O Rui Costa, ele, em parte, ele tem o poder do presidente, porque ele também não é tão poderoso que ele ultrapasse o poder do presidente. Então, muitos nãos do Rui Costa são nãos do presidente Lula. O Palácio tem esse jeitão de funcionar. Só que a Gleisi, ela tem experiência lá no Palácio, já foi ministra-chefe da Casa Civil, sabe como a coisa funciona e tem essa personalidade. Ela é forte, ela é uma personalidade forte e que tem experiência, já foi ministra, já foi senadora da República, já foi deputada, né? Então, é essa condição. Sobre o convite para esse cargo, eu sei de um parlamentar do Centrão que chegou a ser sondado, convidado. Uhum. E ele me disse que dias depois, o mesmo interlocutor, que ele não me revelou quem, ligou para ele e falou: olha, sabe aquela conversa que nós tivemos? Nada feito, não vai dar, né? Então, assim, por que não deu? É porque a pessoa exige uma caneta cheia, possibilidade de decisão. O Evaí, que foi citado pelo Bruno muito bem, ele é uma oposição assim, muito dura, muito radical e tem a visão dele. Mas uma fotografia com Lula vale muito para deputados, né? Vale a eleição, né? E outra coisa, ninguém recusa poder, não. Poder significa dinheiro e mais poder. Ninguém recusa poder, ainda mais um cargo desse nível aí. O ministro-chefe da Casa Civil é uma espécie de primeiro-ministro sempre. Ele manda, inclusive, ele faz reuniões com outros ministros, né? Mas a Gleisi, eu acho que é a pessoa ideal para barrar aí essa resistência que todo mundo reclama ali do Rui Costa.